esteja tudo bem. Já tem muito tempo que eu não venho fazer vídeos aqui com vocês, mas eu tenho sempre no meu coração a vontade de retornar, vir fazer os vídeos, e às vezes também muitas pessoas vêm falar comigo quando é que volta a fazer os vídeos, e o coração também, o Espírito Santo começa a tocar assim, tem que fazer, tem que voltar a fazer os vídeos, e por isso estou aqui. Vou tentar no meu máximo retornar, tá procurando fazer nem que seja um vídeo por semana, para que venha estar aqui trazendo um pouco da palavra de Deus. A verdade é que Deus nos chama para transbordar. Deus não nos chama para poder reter Ele numa caixa, né? E o Senhor nos chama para transbordar, e esse é o nosso objetivo. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre a intimidade com Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia, você que puder, abra sua Bíblia em Mateus 6,5, que diz assim: "E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará." Amém, glória a Deus. Então a palavra de Deus fala que quando nós orarmos, que nós vamos fechar a nossa porta, né, ir para o nosso quarto, fechar a porta, e que o nosso pai em secreto vai nos recompensar. Não é uma oração em que a gente vai fazer como os fariseus faziam, que fazia em pé, na sinagoga, nas esquinas, mostrando que estava tendo uma vida com Deus. Não é isso. Mas hoje, realmente, meu objetivo aqui com esse vídeo não é falar sobre a oração. A oração, na verdade, é o ponto de partida, e a leitura da palavra também é o ponto de partida para viver uma vida de intimidade com Deus. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre uma vida de intimidade que vai estender aquele momento de oração. Isso é muito importante, porque há um tempo atrás o Espírito Santo estava falando muito comigo a respeito disso, que existe aquela necessidade, o desejo do coração de Deus é que nós, como noiva dele, devemos ter uma vida além das quatro paredes da nossa vida de oração, que essa intimidade que nós temos com Ele, quando nós fechamos a porta do nosso quarto, que nós oramos e que nós lemos a palavra, que nós o adoramos, que isso venha se estender e que seja uma intimidade que seja ininterrupta. Isso quer dizer o quê? Que nós não vamos colocar a nossa intimidade num momento específico de oração ou um momento, mas que isso venha estender ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, na verdade. Então hoje eu quero falar um pouco sobre alguns pontos que eu acho super importante para que nós venhamos fazer com que essa intimidade com Deus venha a ser estendido para outros momentos da nossa vida, além daquele período que a gente dedica para uma vida de oração. Eu não quero dizer aqui que o momento de oração não é importante, ao contrário. Eu acho que a oração é uma questão de sobrevivência. Até o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal é um vídeo falando sobre a oração e dizer que a oração é uma questão de sobrevivência. Se você quiser, pode retornar lá ao vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu fiz e pode ver alguns pontos muito importantes a respeito de uma vida de oração. Então eu quero falar aqui um pouco sobre alguns pontos. Eu quero falar em 4 pontos que é importante para que nós venhamos realmente viver uma vida que vai além da intimidade de 4 paredes, amém? Com Deus. Então vamos ler lá um salmo que eu gosto muito, que diz assim, Salmo 139:7, que diz assim: "Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na sepultura, também lá estás." Então quer dizer que Deus, ele está em todo lugar. E a maioria dos cristãos, eles têm uma consciência de que Deus está em todo lugar. Tem, não vou dizer bem consciência, tem o conhecimento de que Deus está em todo lugar.
Mas muitas das vezes nós vivemos uma vida em que não temos a consciência da presença. Nós vivemos hoje como se ele não estivesse aqui, porque nós não o vemos, né, com os nossos olhos carnais. Então nós às vezes passamos ao lado o fato de que ele está aqui em todo o tempo. Então viver uma vida em que temos a consciência da presença dele em todo lugar, vamos ter uma vida totalmente diferente, um comportamento totalmente diferente, quando nós só temos o conhecimento, mas não temos a consciência dessa presença em todo momento. Então, quando eu tenho a consciência da presença, todo o meu comportamento vai ser para quê? Para viver uma vida mais próxima dele. Então, os meus comportamentos, as minhas atitudes diárias, vai sempre estar nivelando, porque a presença, eu tenho consciência dessa presença dele. Então, na verdade, não basta somente você ter uma vida de oração em que você ora lá 2 horas, 3 horas, 4 horas no seu quarto, ou meia hora, 15 minutos, não sei qual é o seu tempo de oração ou de leitura da palavra. Não basta somente isso. É viver uma vida no seu dia a dia em que a consciência da presença dele está bem latente em você, de forma que as suas atitudes e o seu comportamento vai transparecer de que você tem essa consciência. A verdade é que os fariseus, eles viviam uma vida em que eram mestres da lei, sabiam da palavra de cima a baixo, mas quando o Deus vivo, o Deus encarnado, aquele que estava entre eles, estava lá falar com eles, eles tiveram essa experiência de ouvir o próprio Deus vivo lá falar com eles, fazendo milagres, falando das escrituras, trazendo ensinamentos profundos. Eles não tiveram essa consciência, eles não tiveram essa capacidade de ver em Jesus mesmo o Deus vivo. E na verdade nós podemos ter toda a ciência, todo o conhecimento, se nós não vivermos uma vida em que temos realmente uma consciência de que Ele está ali, que Ele está aqui, que a presença dele é real e que Ele é real e que Ele fala, que Ele faz e que Ele está vendo tudo que eu estou fazendo, vai ser simplesmente um mero conhecimento de que Ele é onisciente, que Ele é onipresente. Mas quando eu vivo uma vida em que eu tenho essa consciência, toda a minha postura, toda a minha forma de ser e estar vai ser totalmente diferente, amém? E isso que tem a ver com a intimidade, que tem que estender, que tem que sair só das 4 paredes de um quarto, amém? Depois, outro ponto é entender que a presença de Deus, ela é transformadora. Como é que é isso? É transformadora. Não existe como você viver uma vida de intimidade com Ele sem ser transformado. É impossível andar com Jesus e não ser transformado. É impossível viver com Jesus sem ser uma outra pessoa. Isso é impossível. Então, quando nós realmente vivemos uma vida de intimidade com Ele, que também vai além da intimidade do quarto, né? Daquela intimidade, nós vivemos uma vida que é transformadora. Nós somos transformados por Ele. Então, a verdade é que quando Deus está, a luz, ela existe e as trevas não podem ficar. A verdade é que onde Deus está, há cura, há milagres, há poder, há atuação, há transformação. Então, onde Ele está, a mudança. Então, além de termos a consciência da presença, temos que viver a presença. E onde a presença está, há uma transformação, amém? Então, o terceiro ponto, que eu acho muito importante também, é que nós precisamos viver uma vida que tenha uma vida para Deus, uma vida que tenha noção da volta de Jesus.
Porque muitas das vezes nós vemos uma vida cá e achamos que essa promessa já tem muito tempo, Jesus fez essa promessa, mas já tem muito tempo, e se calhar isso é utopia, isso é conversa. Não é utopia, não é filosofia, não é algo que é um conhecimento humano, não. É o Deus vivo que nos prometeu realmente que Ele vai voltar. E realmente nós precisamos viver uma vida que espera, uma noiva que espera pelo noivo. E qual é o melhor exemplo que eu posso trazer aqui a respeito disso, a não ser as 5 virgens prudentes? A palavra de Deus fala que elas tinham a lâmpada acesa, a lamparina delas acesa, e tinha azeite de reserva. O que isso quer dizer? Além de você ter a lâmpada que tem que ser acesa, viver uma vida em que você tem que viver uma vida de santidade, uma vida purificada, uma vida que ilumina, não é? Essa lâmpada tem que estar acesa, mas você tem que ter o azeite de reserva, quer dizer que você tem que manter as disciplinas espirituais que é fundamentais para que você venha manter o azeite. Então essas 2 coisas são super importantes para que o dia que o noivo voltar, e ele vai voltar, você venha estar preparado. E faz toda a diferença quando nós esperamos por alguém. Quando a noiva espera pelo noivo, naquele momento ela vai se preparar, ela vai se adornar. E nós precisamos realmente viver uma vida em que procuramos nos adornar, procuramos estar lindas, procuramos estar lindos, né? Para a espera do noivo. Essa é a verdade. E depois, o último ponto, que não é o menos importante, eu acho que ter uma vida de contemplação. Isso quer dizer o quê? Contemplá-lo. Procurar contemplá-lo em todos os momentos da sua vida. Há um tempo atrás, o Espírito Santo falou comigo: filha, eu sei que você realmente tem procurado viver uma vida de gratidão. E realmente, quando as coisas não estão bem, você realmente não acontece como você queria, como as respostas que você esperava não chegam, ou às vezes aquela resposta da forma que você queria não chegou. Você tem realmente tido um coração em que é grato na mesma e fala: Senhor, se não aconteceu, amém, glória a Deus, o Senhor está no controle. Mas o Senhor falou comigo assim: filha, você precisa ser grata também por aqueles momentos menos bons que você passou. Eu falei: oh Deus, mas eu já passei tantos momentos menos bons. Aqueles momentos menos bons. E o Senhor falou: é aqueles mesmo, filha. É aqueles momentos ali, menos bons, que eu quero que você tenha um coração grato, que você tenha a capacidade de contemplar-me naquele momento em que você estava lá no fundo do poço, em que você estava muito triste, em que situações muito adversas aconteceram na sua vida. Nesse momento, você precisa me contemplar ali. Por quê? Porque quando você não é grato, ou quando você não consegue ter esse coração de gratidão, mesmo em situações que sejam totalmente adversas, você está dizendo: Deus não estava ali, Deus não estava no controle, Ele não tem todo o poder. Não, em todo tempo, mesmo naqueles momentos mais difíceis, Ele está lá e Ele é digno de toda honra, de toda glória, independente se é no momento de dor, de doença, ou seja na alegria. Vamos procurar contemplá-lo. O Senhor nos chama para contemplá-lo em tudo, conseguir extrair Deus em tudo, em todas as coisas. Amém? Então, o Senhor te convida para viver uma vida de intimidade. Eu espero que esse vídeo venha estimular você a ter uma vida, não só uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, mas que também você venha estender esse momento de intimidade em que você passa ali, que você ora, que você glorifica, que você o adora, que além disso o Senhor vem estar em todo momento, porque você vai viver uma vida que tenha consciência da presença, de forma que em todo momento, em todo lugar, você tem essa consciência, e a sua vida vai viver uma vida que é um devocional, uma intimidade que é ininterrupta, amém? Um beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!